Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez. Hoje falaremos sobre uma correção, ou melhor, um detalhamento a respeito de quê? Das faltas graves e de algo que eu passei para vocês. É o seguinte, nós vimos lá em vídeos anteriores, eu nem sei quando foi gravado, para falar a verdade, não lembro, mas nós vimos que existem diversas teses do Superior Tribunal de Justiça a respeito das faltas graves. Perfeito. E uma delas fala o seguinte, está relacionado lá à súmula 533. Súmula 533. O que fala essa súmula? Ela está relacionada a faltas graves e procedimento administrativo disciplinar. Antes existia um seguinte posicionamento. Nos procedimentos administrativos disciplinares não há necessidade de advogado, defensor. Beleza. A gente estava, a princípio, considerando os processos administrativos disciplinares relacionados a quê? À esfera do serviço público. Só que veio um posicionamento novo, falando o seguinte: se estivermos diante de PAD relacionado aos presos no sistema prisional, no âmbito da execução penal, há sim necessidade de quê? De defesa por advogado. Perfeito. A súmula 533 fala o seguinte, pessoal. Fala que se o preso cometeu uma falta grave, há imprescindibilidade de quê? De um processo administrativo disciplinar. 533 do STJ. Ok. Só que acontece o seguinte. O Ministério Público, ele foi ao Supremo Tribunal Federal e falou assim: Supremo Tribunal Federal, não tem sentido essa súmula 533 do STJ. Por quê? Porque se o indivíduo ele cometeu uma falta grave, e a falta grave, a princípio, faz com que possa existir a regressão de regime, exceto no caso em que o indivíduo estiver no regime fechado, então, se ele já está lá para ser ouvido em sede judicial, não há necessidade de um PAD. Não há necessidade. Porque ele já vai ser ouvido em uma audiência, vou colocar aqui para vocês, em uma audiência de justificação. Audiência de justificação. Audiência de justificação. Em sede judicial. Em sede judicial. Então, sabemos que as decisões administrativas, inclusive, podem ser revistas pelo Poder Judiciário. Nessa situação aqui não seria diferente. Nessa situação não seria diferente. Então, havendo audiência de justificação daquela falta grave, não há necessidade de processo administrativo disciplinar, procedimento administrativo disciplinar. Perfeito. Não há necessidade do PAD. Perfeito. Só que acontece o seguinte, não há necessidade do PAD se houver audiência de justificação, em que deverão estar presentes o defensor e também deve estar presente quem? O Ministério Público. Defensor, número 1, defensor, número 2, Ministério Público. E ela, conforme falei anteriormente, ela vai ser em sede judicial. Do judiciário, aqui no âmbito do Poder Judiciário. Como falei para vocês, há aqui
No sistema brasileiro, e vocês estudam muito bem lá em direito constitucional, nós temos o quê? O sistema de jurisdição única, ou UNA, o sistema adotado no Brasil, o sistema inglês. Vou colocar aqui para vocês. Isso aqui, essa possibilidade de nós estarmos diante aqui de uma audiência de justificação que faz com que não seja mais imprescindível, ou seja, prescindível o processo administrativo disciplinar. Então, perdi o raciocínio. Nós estamos diante do sistema de jurisdição única e que faz com que, se o indivíduo foi ouvido em sede judicial, não há necessidade de ser ouvido em sede administrativa. Por isso, o PAD não é imprescindível, ou seja, é prescindível. Então, estamos aqui nessa situação diante do sistema. Deixa eu passar para cá. Sistema de jurisdição o quê? Jurisdição una ou única. E que é o sistema inglês, adotado lá, por exemplo, lá quando a gente fala em direito constitucional. Perfeito, nosso direito. E outra pergunta que não quer calar é a seguinte: será que esse preso nessa audiência de justificação poderá apresentar provas? Olha só que legal, deixa eu pegar outra canetinha aqui. Fica legal pra caramba. Será que ele poderá apresentar provas nessa audiência de justificação? Sim, vou colocar aqui, ó, puxar aqui uma seta. Como ele está diante do contraditório e ampla defesa, né? Então, aqui já relacionado à falta grave, então há possibilidade sim de apresentação de provas. A apresentação de provas, inclusive, arrolando testemunhas a respeito de um determinado fato. Por quê? Porque estamos diante de quê? De um direito de locomoção do indivíduo. O direito de locomoção do indivíduo lá no cumprimento da pena, porque pode agravar a situação do indivíduo dentro da execução penal. Perfeito? Então, fica esperto quanto a esse detalhe aqui. Não há necessidade de processo administrativo disciplinar. Ele é imprescindível? Não é mais imprescindível. Não há necessidade de processo administrativo disciplinar se houver audiência de justificação. Se houver. Se não houver, teremos o PAD. Perfeito? Mas ele é imprescindível? Não é imprescindível mais. Perfeito? Então, fica esperto quanto a essas informações aí. São muito, muito importantes. Copia. Outra informação importante, pessoal, é a seguinte. Nós temos que as faltas leves, faltas médias e faltas graves, com suas respectivas sanções, por exemplo, previstas lá na Lei de Execução Penal. Ok. Só que sabemos que o direito penitenciário, ele está dentro de quê? Dentro das competências concorrentes da União, dos Estados e do Distrito Federal. Então, a Lei de Execução Penal permite que as legislações locais tipifiquem as faltas leves e as faltas médias. E as faltas graves? As faltas graves estão previstas em um rol taxativo da Lei de Execução Penal. Perfeito? Então, leiam bastante sobre as faltas graves, lá previstas
não só em julgados do STJ, mas também do STF. É bem pequeno o que nós temos para a nossa prova. Falo com absoluta certeza, eu vou trazer uma aula especial sobre esses posicionamentos. Sobre esses posicionamentos. Eu estou organizando, compilando todos os posicionamentos para a gente matar essa prova. Há uma grande dificuldade porque o direito está mudando muito rapidamente. Muito rapidamente. Uma coisa que hoje, direito de reunião, por exemplo, em janeiro já houve uma modificação. Eu gravei um vídeo para vocês aí. Né? Se a gente não ficar esperto, você compra o material, a apostila e lê. Só que não tem aquela informação. Porque a gente tem que ficar atento não somente às apostilas, mas aos grupos de alunos, de colegas que estão estudando também, de professores também, Instagrams, enfim. Né? Nós temos que estar espertos quanto a essas informações mais atuais. Eu não acredito muito em informações, uma prova muito pesada em relação a informações atuais. Sim, elas serão cobradas, sim, mas não houve 20 atualizações. Não, essas 20 vão ser cobradas. Não. Nós temos questões que vão ser cobradas de atualização, né? Recentes, vamos dizer assim, mas a maioria esmagadora das questões vai ser aquela questão que está lá no banco de dados, como eu falo sempre anteriormente. Mas, em execução penal, nós devemos ficar espertos quanto aos posicionamentos do STJ e posicionamentos do Supremo Tribunal Federal. Beleza? Vou trazer uma aula especial, atualizadíssima, até com uma capa totalmente diferente para a gente arrebentar essa prova do Departamento Penitenciário Nacional. Graças a Deus, essa informação ela foi passada depois da prova, né? Ela foi passada depois da prova, né? E nós temos o tempo oportuno aqui para corrigir as informações e arrebentar. Obrigado pela participação de vocês aí. Se não falha a memória, o colega Jonas que chamou a atenção a respeito dessa informação. Né? Eu inclusive, estava nos meus apontamentos, acabei esquecendo de passá-las para vocês, mas hoje está aqui de forma organizada, com todo o carinho do mundo e toda a alegria do mundo, trazer essas informações para vocês. Vamos arrebentar essa prova, pessoal. Copia!